Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, hoje, o assunto que eu vou abordar com vocês é sobre três personagens. A primeira é Raabe, a prostituta. A segunda é Anne Franklin e Poliana. Inclusive, eu tenho até o livro dela aqui, Poliana Criança. Ela, moça, essa é criança. Então, o que é que vamos aprender com essas três histórias, né? Eu vou fazer um resumo da primeira história, que é a história de Raabe, a prostituta. O que é que aconteceu? Lá em Josué, no capítulo 2, vocês vão encontrar essa história. Naquela época, o Senhor estava guiando o seu povo e levando para Canaã, a terra prometida. Então, essa Raabe, a prostituta, ela morava em Jericó. O que aconteceu? Josué, né? Porque Moisés morreu e Josué assumiu o lugar, o Senhor colocou Josué no lugar de Moisés para guiar o povo. E chegando próximo a Jericó, Josué pediu a 2 homens de Israel para ir lá, para espiar a terra, né? E trazer um relatório para ele. Ao chegar em Jericó, os 2 homens entraram, dormiram na casa de Raabe. E à noite chegaram o rei, né, da terra, de Jericó, mandou buscar esses homens porque ele queria matar. Eles sabiam que eles tinham ido lá espiar a terra e eles iam matar esses 2 homens. Só que Raabe falou para eles que eles estiveram lá, mas que ao entardecer eles foram embora e não estavam mais lá. E aí mandou que eles fossem atrás dele no caminho, que poderia encontrar ele no caminho. Mas só que era mentira, ela tinha escondido os 2 dentro da sua casa. Ou seja, a Raabe arriscou a vida dela, né, para proteger aqueles 2 homens, porque se os mensageiros do rei que foram lá pegar ele, encontrasse ele dentro da casa dela, com certeza ela ia morrer também, junto com eles. E aí, depois que eles foram embora, Raabe foi até eles, né, e falou para eles que, assim como ela tinha protegido eles, né, e olha, interessante essa história de Raabe, eu acho linda. Ela é uma mulher que ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Como o Deus de Israel protegeu o seu povo lá no Egito, não deixou que nenhuma praga pegasse no seu povo, e veio guiando pelo deserto, e ela sabia da história e ela sabia o que estava acontecendo. E ela pegou um amor tão grande por esse Deus, né? Ela, com certeza, ela tinha uma convivência com esse Deus, eu acredito que em oração, pedido, né? Pedindo a Deus que protegesse ela, que livrasse ela, porque ela disse assim para os homens, né? Eu sei que o Deus de cima, do céu e da terra, vai dar essa terra aqui para vocês. Eu sei. Então, ela deu um testemunho para eles que ela sabia que Deus ia dar aquela terra para eles. Então, como é que Raabe sabia, né, disso? Se ela não tivesse tido uma convivência com Deus antes, um relacionamento de oração, e se ela não tivesse fé, não acreditasse nesse Deus, né? Mas por tudo que ela ouviu falar, ela acabou se convertendo, né? Ela acabou se convertendo a esse Deus. E aí ela pediu a ele, né, que quando eles entrassem na terra, que assim como ela, né, usou de misericórdia para eles, que não entregou eles aos homens, né, que vieram buscar, que eles também poupassem a vida dela, do pai dela, dos parentes dela. E aí eles falaram para ela, né, que o que é que ela deveria fazer? Ela deveria colocar dentro da casa dela toda a família dela, o pai, a mãe, todos dentro da casa dela, né? E deu um cordão a ela, né, da cor de escarlate, para ela colocar na janela. Porque a gente vai ver que na hora que eles fugiram, ela desceu eles pela janela e falou: se escondam lá uns 3 dias, até que aqueles homens voltem e vocês possam ir, né, voltar pelo caminho. E aí ele disse: você vai botar esse cordão aqui na sua janela, escarlate, e aí
nada vai acontecer na sua casa, nem quem estiver aqui dentro da sua casa. Mas você tem que deixar esse cordão aqui na janela. Agora, se tiver alguém fora da sua casa, aí a gente não vai se responsabilizar. Só vamos nos responsabilizar por quem estiver dentro da sua casa. E esses, nada vão acontecer com eles. E aí ela aceitou, né? E obedeceu o que ele falou, né? Ela obedeceu, foi lá, botou escarlate e botou o pai, a mãe, os parentes dela dentro da casa dela, né? E isso aconteceu quando Jericó foi invadida, né? Que eles entraram para destruir porque a imoralidade estava tão grande, a iniquidade naquele lugar que o Senhor mandou que eliminasse todos que estavam ali. Então, quando eles entraram, com certeza, aqueles 2 homens falaram para Josué o que aconteceu e explicou que a casa que tivesse, que não era para ninguém tocar. Então, foi avisado a todos que entraram em Jericó, né? E nada aconteceu à família dela. E o que aconteceu é Raabe, hoje, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela casou com um israelita, teve um filho, Boaz, e está na geração de Jesus Cristo. Essa é a primeira história de Raabe, a prostituta. A segunda história é de Anne Frank. É um livro que eu li, tem uns 15 dias que eu li esse livro, e me chamou muita atenção. Ela é uma menina que ela mora na Alemanha, descendente de judeu, né? E foi naquela época lá que Hitler estava mandando matar todos os judeus. Então, quando o pai dela ouviu, né, logo no início, o pai dela, por precaução, fez um esconderijo para eles lá, onde ele tinha uma, eu não sei se era livraria, era uma coisa assim. E lá ele fez um esconderijo, né? Construiu uma casa, além daquela, né, do trabalho, tinha uma casa e tinha a porta era escondida com uma estante. E eles foram para lá, né? Eles fizeram com que os vizinhos pensassem que eles tinham ido para um outro país. Mentira, eles se esconderam lá. Mas o que me chama a atenção é que, segundo o relato da Anne, né, que ela começou a escrever um diário de tudo o que acontecia no esconderijo, segundo o relato dela, eu achei muito triste o relato dela, porque nesse período eles, né, escondidos, era um período que eles deviam se apegar mais ao Senhor, em oração, né, proteção, pedindo proteção. Pelo relato dela, o que acontecia ali dentro era coisas da carne, era coisas... Porque a própria Anne, ela não gostava da mãe dela. Imagina isso, né? Que o Senhor diz, honra teu pai e a tua mãe. Ela tinha 13 anos quando ela entrou, eles foram lá para o esconderijo, ela tinha 13 anos. Eles ficaram 2 anos lá. Ela não gostava da mãe dela. Aí quem foi que se escondeu nesse esconderijo? Quem foi para lá? A família da Anne, uma outra família, que era pai, mãe e filho, e um homem que era um dentista. Eles ficaram escondidos ali, né? E pelo relato dela, né? O que é que acontecia ali? Não tem nenhum relato que eles se reuniam, que ia ler a palavra de Deus, que ia orar, não. O relato dela é só sobre ela não gostar da mãe dela, a mãe dela não gostava muito da outra família que estava lá com eles. Segundo as palavras dela, aquela outra mulher, que não era a mãe dela, ficava se oferecendo para o dentista, e olha que ela tinha um esposo e um filho, né? Segundo o relato dela. Porque também o que eu percebi em Anne é que ela é uma menina assim meio egoísta. Eu não vou acusá-la porque eu não sei como ela foi educada, não sei, a gente não sabe, né? O contexto da educação dela, mas dá a impressão que é uma pessoa muito egoísta, ela vê muita coisa ruim nas pessoas, e eu fico assim com o pé atrás quando uma pessoa relata algo de outra pessoa, com esse olhar que ela tinha, que não era tão agradável das pessoas. Ela gostava do pai dela, mas nem o pai dela às vezes escapava, né, de dizer que ela ignorava o pai. Mas enfim, qual é a comparação que eu vou fazer entre Raabe e entre Anne, né? Ali a situação deles ali. É que Raabe, ela fez da casa dela um porto seguro. Ela fez da casa dela, como que ela conseguiu isso? Através da fé e da confiança que ela tinha em Deus de Israel, que ela nem era o Deus dela.
mas ela conseguiu ter uma fé tão grande, inabalável nesse Deus, que ela até arriscou a própria vida para salvar aqueles homens, né? E por isso, né, ela foi admitida pelo Senhor, porque, como o Senhor diz, né, Ele prova os corações. Então, quando aqueles homens dormiram lá na casa dela, né, com certeza eu acredito que foi o Senhor que já enviou lá, porque já conhecia Raabe, já sabia da fé e da confiança que ela tinha nele. Então, o Senhor mandou aqueles 2 homens lá para a casa dela e ela foi provada, porque naquele momento ela poderia ter medo de esconder que ela estava arriscando a própria vida dela, mas ela confiava tanto nesse Deus, queria tanto estar no povo de Deus, que ela não se importou de, até a vida dela, ela colocou em risco, né? E por isso a casa dela se tornou um porto seguro, né? Pela fé e a confiança que ela teve nesse Deus. Já no caso de Anne, né? Ele estava escondido fisicamente, mas espiritualmente não estavam escondidos, porque a obra que estava se desenvolvendo ali dentro era realmente era a obra que não era do Espírito Santo, né? As pessoas que têm Espírito Santo jamais vai ficar se oferecendo, a mulher casada se oferecendo para outro homem, uma filha contra sua mãe, fazendo ela sofrer grandemente. No relato, teve uma noite que a mãe passou a noite toda chorando pelas coisas que a Anne estava fazendo com ela. Então, a gente vê que não era a obra do Espírito Santo. Então, eles estavam protegidos fisicamente, mas não espiritualmente. Tanto é que o final disso é muito triste. Eles conseguiram ficar 2 anos escondidos, mas depois a polícia, né, eles foram descobertos e aí foram levados para o campo de concentração. Segundo o relato, todos morreram, menos o pai dela. O pai dela, por um milagre, conseguiu se salvar, mas todos morreram, né? Só o pai dela se salvou lá do campo de concentração. Então a gente vê, né? Aí é onde entra Ana, essa Poliana, né? Eu amo esse livro Poliana, porque ela tem uma coisa tão linda que é o jogo do contente, né? Então toda vez que a gente está triste com alguma coisa ou aconteceu alguma coisa desagradável, a gente tem que pensar no lado bom das coisas, né? Tem uma passagem aqui que eu acho linda. Quando a tia dela, quando os pais dela morrem, ela vai morar com a tia muito rica, e aí, no dia que ela chega, né, a tia manda a empregada levar ela para o quarto dela, e ela vai, a tia mora num casarão, num palácio, né, e ela vai passando por vários quartos, lindo, né, e ela é encantada porque o pai era muito pobre, só que quando chegou num quarto, que era um quarto que tinha coisas jogadas lá, um quarto que não era tão bonito, a empregada falou que ali era o quarto dela. Então, o pai já tinha ensinado ela a fazer o jogo do contente, né? E era um quarto meio abafado, assim, não era um quarto, não era um quarto bom. Aí o que aconteceu à noite? Como estava calor, ela subiu, foi para o terraço, levou né, o travesseiro, a coberta dela, e deitou lá no terraço. E aí, qual foi o motivo que ela achou para ser feliz, né? Já que ela estava ali e viu que a tia, né, não gostava tanto dela, né? Ela deitou lá e falou assim, tá vendo? Se minha tia não me desse aquele quarto, agora eu não estava dormindo com as estrelas. E aí tudo ela fazia ela ser feliz e no fim ela conquistou a amizade de todo mundo, da tia e de todo mundo. Sempre o final é feliz, gente. Quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca, né, a nossa vida nas mãos de Deus, o final é feliz. Não tem como não ser, porque Deus diz que só tem planos de bem para nós, né? E então, o final de Raabe, qual foi? Lindo, né? Ela foi fazer parte do povo de Deus e lá, com certeza, ela deixou essa questão da prostituição, foi viver, o Senhor a purificou, né? E ela foi viver uma vida santa junto com o povo de Deus. Infelizmente, o final da Anne não foi tão bom, né? E aqui a Poliana é só maravilha. Eu amo esse livro de Poliana, porque isso serve para a gente. Quando a gente está com alguma dificuldade, olha, vamos, né? A gente acredita, né? A gente olha o lado bom das coisas e não o lado ruim, né? Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque nós temos que fazer uma pergunta para nós. O nosso lar está sendo um porto seguro, né? Para nós, para os nossos cônjuges, para nossos filhos? Está sendo um porto seguro, né? Como que a gente pode fazer do nosso lar um porto seguro, né? Então, eu vou ler aqui em
Mateus 6,33. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor diz aqui, não andeis por inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessita de todas essas coisas. O que é que Deus quer dizer aqui nessa palavra? Para a gente buscar o reino dele em primeiro lugar. O que é isso, buscar o reino de Deus? Tirar as obras da carne. Foi isso que, infelizmente, lá em Ânia eles não fizeram, né? Eles se esconderam, mas a obra da carne estava presente ali todos os dias. Então ele diz, tirai as obras da carne, que é justamente a inveja, a intriga, a mentira, todas aquelas coisas que está lá em Gálatas 5,16. Vocês podem ir em Gálatas 5,16, que lá está bem explicado. Então, você diz, tirai as obras da carne e andar em espírito. O que foi que Raabe fez? Ela tirou as obras da carne, embora ela era uma prostituta, né? Mas o desejo dela era tão grande de viver com esse Deus, que ela sabia que ia mudar a vida dela, que naquele momento ela estava tirando sim as obras da carne. Porque tanto é que o Senhor a salvou, né? Tirou ela daquele lugar e ela, com certeza, ela andou segundo as orientações do Pai Celestial, né? Então, a gente não tem que ficar se preocupando muito. Eu tenho que comprar roupa de marca para os meus filhos, eu tenho que levar meus filhos para shopping, eu tenho que dar isso, daquilo, material. Não, não é isso. O Senhor diz, buscai o reino dele. Primeiro, olha que linda orientação que o pai da Poliana deu para a Poliana, né? Foi lindo isso, ela trouxe para a vida inteira e ela foi uma menina muito feliz por conta daquilo que ela, né, seguiu com as orientações do pai, né? E tudo tinha um motivo para a pessoa ser feliz, né? Então, quando a gente busca Deus, a gente tem que botar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Tirar de dentro da nossa casa tudo que não agrada a Deus, a desunião, né? Tirar um momento para sentar e conversar com Deus, conversar de verdade, abrir seu coração, dizer para Ele suas dificuldades, seus problemas, né? Geralmente é bom ao amanhecer, ou mesmo de madrugada, a pessoa acorda, levanta, vai conversar com Deus, fala dos seus problemas, fala das suas dificuldades, pede a Deus para mostrar o que é que precisa melhorar dentro do seu lar, né? Começa por você, não fica olhando o que o marido está fazendo, o que os filhos estão fazendo. Comece por você. Se a gente procura tirar as coisas erradas de nós, com certeza a gente vai ser exemplo para quem está ao nosso redor. Foi isso que aconteceu com Poliana. Ela ajudou muita gente que estava em dificuldade, né? Não financeira, essa dificuldade de tirar as obras da carne, de tirar a inveja, de tirar a intriga. Ela ajudou muita gente, por quê? Porque ela tinha dentro de si, né, as obras do Espírito Santo. Então ela podia ajudar quem estava ao redor. Então, às vezes a pessoa fica esperando que o marido mude, que o filho mude, que não sei. Não, é você, a gente que tem que mudar, né? Quando a gente muda, quando a gente coloca em prática os ensinamentos do Senhor, a gente consegue ajudar quem está ao nosso redor, né? E fazer do nosso lar um porto seguro. E hoje, irmão, é muito necessário isso. Por quê? Porque hoje a gente vê quanta imoralidade, quanta iniquidade. Gente, nas escolas hoje em dia, né, tá ensinando tanta coisa para as crianças com 13 anos, né? Outro dia eu estava ouvindo o relato, né, que na escola a professora ensinando a menina de 13 anos como ter relação sexual, dizendo que se o homem pode andar de blusa na rua, as mulheres também podem. Quer dizer, são tantas coisas erradas, né? Mas se a gente faz do nossa casa um porto seguro, o que é que vai acontecer? Dentro da sua casa, você vai dando os ensinamentos e o alimento espiritual para os seus filhos. Não espera só o que está indo para a igreja, não. É bom ir para a igreja? Não estou dizendo que é ruim, é bom. Mas a nossa casa tem que ser um porto seguro, aonde a gente vai ali, né, se alimentar espiritualmente da palavra de Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor está pedindo que a gente faça. Porque não adianta você ler a palavra de Deus e Deus fala uma coisa e você faz outra, né? Não adianta, a gente tem que ler e tem que estar disposta a tirar tudo que Deus quer que a gente tire da nossa vida, né?
Então, se a gente faz isso, nós estamos fazendo da nossa casa. Eu conheço o relato de uma menina que ela disse que ela foi estudar na faculdade e lá a maioria dos professores eram ateus. Mas ela disse que isso nunca abalou a fé dela, porque na casa dela, né, eles estudavam as escrituras de manhã e à noite. Então, como ela já ia forte para lá espiritualmente, conhecendo a verdade, então a mentira que eles falavam lá não atingia ela, porque ela tinha um porto seguro que era a sua casa. Né? Ela se alimentava da palavra de Deus todos os dias. É importante, irmãos, que a gente ande na verdade, porque Deus é verdade, Deus não é mentira, Deus não engana a gente, Deus não mente para a gente. Então a gente tem que buscar a verdade de Deus que está aqui. Né? Essa verdade é que vai fazer com que a gente esteja caminhando em direção a Deus, porque é a verdade que vai nos levar a Deus. Mentira é só para destruir a tua vida. A mentira é para poder te afastar de Deus, fazer as coisas que não agradam a Deus. Né? Então é muito importante que a gente ande na verdade, porque essa verdade é que vai nos dar a certeza, a convicção que nós estamos no caminho certo, no caminho de Deus, né? Porque Ele não mente, Ele só fala a verdade. Então hoje, para resumir, né? O que é que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo? É que a gente busque realmente fazer do nosso lar um porto seguro. Hoje eu digo para vocês com clareza, hoje eu sei que meu lar é um porto seguro. Tenho certeza absoluta que meu lar é um porto seguro. Porque hoje nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, estamos colocando em prática as coisas que Deus está ensinando aqui e entregando a nossa vida na mão dele. Então é ele que vai, né, direcionar a nossa vida da forma que Deus achar melhor, né? E vocês sabem que aqui a gente se reúne, né, aos sábados. Aí pode dizer assim, então vocês três estão sozinhos. Não, nós não estamos sozinhos. Porque o Senhor disse que aonde estiver 2 e 3 falando o nome dele, ali ele está presente. Então nós temos a presença sim do Pai Celestial. Nós temos amizade com todas as pessoas de todos os grupos, né, religiosos. Não temos esse negócio de dizer, a gente tem a verdade, ninguém mais tem a verdade. Não existe isso. Deus está com todos. Deus está com todos e sondando os corações de todos e provando para ver se realmente nós queremos seguir a Ele ou não, né? Ele dá o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a seguir a Ele. Então, aqui nós estamos nos reunindo aqui em 13, às vezes mais pessoas, porque às vezes tem gente na nossa casa e se reúne com a gente, mas eu me sinto assim conectado com todos e não uma pessoa isolada, uma pessoa, e principalmente espiritualmente, porque Cristo é o nosso pastor e nós estamos seguindo aqui as orientações de Lucas, de Paulo, então espiritualmente estamos sim ligados ao Pai Celestial e eu sei que Ele cuida de nós, né? Mas independente se você está frequentando um grupo pequeno ou grande, faça da sua casa um porto seguro. Independente se você está no grupo de 1 milhão, de 10, de 100, não importa. Faça da sua casa um porto seguro. Porque no momento que precisar ficar isolados, como nós precisamos, né, na Covid, já é um hábito na sua casa vocês se reunirem para ler a palavra, para cantar hinos, para orar. Já é um hábito, né? E vocês vão se sentir fortes espiritualmente. Porque o que nos dá a certeza que nós estamos conectados com Deus não é a certeza de que nós estamos fazendo as coisas que agradam a Deus. E quando a gente faz as coisas que agradam a Deus, né, então a gente está assim conectado com Deus, independente da igreja que você frequenta. É claro que a igreja tem uma grande influência, porque nós sabemos que tem igreja que é para te separar de Deus. Tem igrejas, né, que a gente sabe, outro dia eu fui visitar uma igreja e saí horrorizada, né? A mulher lá na hora do culto falando no ouvido chamando as pessoas para frente, começou a falar no ouvido das pessoas e as pessoas caindo, e aí eu digo, não, nunca mais eu quero entrar aqui nesse local. Realmente muito triste, né, o que eu vi lá. E é uma igreja, e está lotada de pessoas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, é por isso que a gente tem que fazer como os bereanos, estudar a palavra,
procurar ver se a doutrina que está vindo de lá está de acordo com a palavra, porque a verdade está aqui dentro. Tanto é que o Senhor diz, quem tirar, em Apocalipse ele fala, quem tirar ou acrescentar vai ser cortado, né? Porque a liderança religiosa tem que ensinar o que está aqui dentro da palavra. Fora daqui, gente, é mentira. Fora do que está aqui é mentira. E isso traz muito prejuízo para a nossa vida. Então, é essa mensagem que eu deixo, né, para todos. Em nome de Jesus Cristo, amém. E até o próximo vídeo.